neste lugar, que fazes parte da casa, não esperes de ter uma pregação, tu digas assim, uau, que pregação abençoada! Hoje a pastora estava ali toda, com a pica toda. Não. Sabe o que é pica? Alguém sabe o que é pica? Energia, uau, todo power. A minha oração, e quando eu estava a preparar a palavra, olha, alguém está lá, os mais pequeninos, é que a palavra não seja só bênção na tua vida, mas que a palavra seja transformação na tua vida. Talvez você esteja à espera de um coaching, eu não sou. De alguém muito letrado, também não sou. Também não sou nenhuma burra. Verdade se diga, sou aquilo que vocês sabem. Talvez tu estejas à espera de ouvir uma palavra. Uau! Uau! O meu ego! Uau! Epá, eu hoje precisava de ouvir uma coisa assim, que diga que eu sou o melhor do mundo. És o melhor do mundo porque Cristo está em ti. Fora disso não és nada. Mas que hoje nós possamos estar com ouvidos de ouvir a palavra. E vocês sabem que a palavra que foi impactada, e nesse dia foram 3.000 vidas que entregaram a sua vida a Jesus. Não foi uma palavra de passar o pelo, mas foi uma palavra de arrependimento. Arrependam-se, 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 arrependam-se. E naqueles dias, 3.000 vidas. E quando fala vidas, fala de homens, que as mulheres não contavam e nem os cachopos. A gente agora é que conta. Por isso, meu querido, nesta manhã, que a palavra de Deus, ela possa ir ao encontro daquilo que tu precisas de ouvir esta manhã. Podem dizer amém? Eu hoje, podes colocar, meu amor, quem é que está? Quem é que está? Quem é que está? Uau! Vamos lá ver. Uau! Que espetáculo! Quem já andou de barco, diga eu. Eu já perdi. Eu não queria andar de barco, mas aquilo era tão grande. Tinha não sei quantos pisos. Epá! É bonito, não é? Hã? Amor, o que é que tu achas? Aquilo não mexe. Até tem ali um DJ todo, música, uns bluesinhos para ouvir, mas tudo evangélico, está bem? Tudo evangélico, está bom? Ok. Em busca da felicidade. Podia ser um belo romance, podia ser um belo filme. E quando nós pensamos em felicidade, nós pensamos no final do filme. Muitos beijos e muitos corações. Pelo menos quando eu vejo um filme, eu gosto sempre que o final seja esse. Vamos pensar um pouquinho na definição de felicidade. Este é o tema para a nossa ministração esta manhã. Para si que está em casa, que não veio por algum motivo, que você também possa receber a mensagem como ela é, uma mensagem transformadora para si e para nós que estamos aqui. Ou então para reforçar a nossa vida com Deus. Definição de felicidade. É um estado de uma pessoa feliz. Estado de bem-estar, contentamento, plenitude duradouro, satisfação com a vida e com as emoções positivas, sensação de alegria, júbilo, paz interior, realização espiritual e pessoal. Todos nós, um pouquinho só mais de retorno, todos nós, seres humanos, desejamos. Já me levaram um barco? Desejamos. Ali diz em busca da felicidade. Eu quando estava estes dias, tirando uns dias para estar e restaurar e as emoções, e este tema veio ao meu coração. E eu disse, busca. E olhando para a rua, olhando para as pessoas correm de um lado para o outro à busca, porque ainda não encontraram.
Porque quem busca e encontra não precisa de continuar a buscar, porque já encontrou. E quem já encontrou não precisa de andar à procura, porque já o tem. Podem dizer amém? Todos nós, seres humanos, nós gostamos desta palavra felicidade. Mais do que a palavra felicidade, nós queremos isso para a nossa vida. Eu deixo uma pergunta para si. Eu deixo uma pergunta para todos nós. O que eu estou a fazer para buscar, para encontrar a felicidade? Eu ainda continuo. Que felicidade! Esta não tem mal nenhum. Nós podemos usufruir. Podes desligar, senão eles vão começar a pensar para onde é que vão de férias, vão para o Google, vão para a internet. Obrigada. Podes tirar, filho. Obrigada. Que felicidade nós queremos. Muitos procuram felicidade, êxtase nos prazeres, nos relacionamentos. Meu querido, se tu pensas em casar, tu tens que ser feliz primeiro contigo, antes de tu casares. Se tu pensas no casamento para teres felicidade, para poderes construir felicidade no casamento, se tu não és feliz contigo, não te cases. Vais ter um molho de brócolos e turar marido não é fácil. Depois é verdade, mas eu não troco, é o meu. Felicidade. Eu também busquei felicidade num relacionamento. Vocês estão cá? Eu busquei felicidade num relacionamento durante 6 anos e meio. Durante 6 anos e meio eu andava à busca. E pior, eu estava dentro da igreja. E pior, o dito cujo estava na igreja. E pior, 6 anos e meio a andar a passear. Durante 6 anos e meio eu busquei a felicidade. Eu não era feliz comigo, porque me achava tão insignificante. Eu só me achava que era alguma coisa, porque Deus me amava, porque em relação às pessoas eu tinha uma autoimagem de mim muito, muito pobre, de mim própria. E durante 6 anos e meio, como eu disse, procurei no relacionamento. Que felicidade nós procuramos? Vivemos numa sociedade dita cristã ou não? Nós todos que estamos aqui, o ser humano quer uma felicidade para ontem. Quem não queria ser feliz já ontem? Diga eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu, gente. Mas vocês sabem uma coisa? Como eu estava a dizer, vivemos numa sociedade dita cristã ou não. Queremos uma felicidade fast food rápida. O ontem, com tudo. Desejo tudo para ontem. Felicidade, meus queridos, ela se constrói, envolve dedicação, empenho, amor, renúncia, obediência, gratidão. A felicidade não se paga, não é uma transação financeira. Às vezes acham que é. A sociedade que nos rodeia acha que a felicidade se encontra no dinheiro, nos bens, no estado social, na boa rede de influências, digitais ou não. Tudo isto, quando acaba, ficamos sozinhos. E muitas das vezes, infelizes. Podemos ver que os maiores suicídios acontecem naqueles que têm mais poder económico. Têm tudo. Mas quando a porta fecha, se sentem completamente sozinhos. Desanimados com a vida. E têm tudo. Meu querido, eu quero te deixar hoje uma palavra de encorajamento. Talvez tu nunca ouviste. Talvez o teu marido diz, eu sou a tua felicidade. Não, meu marido às vezes é minha chatice. Né, amor? Quando eu cheguei, ralhei com ele. Ele disse, amor, tu já estás boa. É? Ele fez um teste a minha. Meu marido é assim, fez um teste. Se eu ralho é porque eu estou boa. Se eu não ralho é porque estou doente. Mas eu sei que eu sou muito chata, muito chata, muito chata. No fim de 4 horas de viagem, enquanto eu não pus a coisa em ordem lá em casa, ai, amor. Pronto, amor, já sei que estás boa. Eu quero vos dizer, meus queridos, Deus é o primeiro interessado que a felicidade faça parte da nossa vida. E nós como igreja, nós como filhos de Deus, temos ao nosso alcance a verdadeira
felicidade. Temos acesso àquilo que nos pode preencher a nossa vida com a sua palavra, com o seu amor, e amor único e genuíno. O pai falha, o amigo falha, o marido falha, o patrão falha, que às vezes é danadinho, mas Deus não falha. E hoje nós vamos pensar um pouquinho na história do filho pródigo. Quando eu estava me beirando da palavra de Deus, e veio este tema em busca da felicidade. E eu transportei esta história, a história do filho pródigo. Podemos abrir em Lucas 15, ponha lá a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você ainda não compartilhou este momento, compartilhe, porque a outra pessoa que está do outro lado pode ser uma palavra e eu acredito que irá ao encontro das suas necessidades. Vamos lá, Lucas 15, 11 a 32. Todos nós conhecemos a história do filho pródigo. Talvez nós não tivemos um pai, um bom pai. O pouco que eu me lembro do meu pai, quando meu pai morreu, eu tinha 6 anos. Por isso, poucas lembranças eu tenho do meu pai. Talvez nós não tivemos um pai presente, mas um pai distante. Talvez nós não tivemos um pai que nos tivesse dado afeto. Talvez nunca tivemos um pai que nos desse um abraço, um beijo. Talvez as lembranças do nosso pai terreno não foram positivas. Mas o pai desta história representa aquele pai amoroso que nunca falha. Mesmo nós errando, mesmo nós fazendo as nossas escolhas e às vezes as más escolhas, ele sempre está lá. É o pai do céu. Todos nós conhecemos a parábola, a história do filho pródigo. Para mim representa o pai do céu. 2 filhos, uma casa. Uma casa, não se fala da mãe, devia ter ido às compras, gosta de ir para o shopping, mas isso é outra conversa. As mulheres gostam muito de shopping, podem dizer amém. Meu Deus, sou eu. Corrine não gosta de shopping. Olha para a cara dela. Eu gosto de shopping sozinha. Entro e saio, entro nas lojas, entro e saio. E vou dizer uma coisa, se é uma coisa que eu gosto, eu digo assim, esta etiqueta eu não gosto. Tem meu marido que é testemunha. Mas quando ela baixar, eu venho cá buscar. Não, vocês podem se rir. Quando entro aos saldos, a peça que eu experimentei, o tamanho que eu experimentei, estava lá à minha espera. Podem gozar comigo, não tem problema, porque quem usufrui sou eu, não é vocês. Ok? Por isso é bom ir ao shopping, nem que seja só para ver as vistas, não é, amor? O meu marido também não gosta. Nós conhecemos esta história do filho que tinha um irmão e o seu pai. 2 filhos que estavam dentro de portas da casa. Nós podemos pensar aqui a casa, que é a casa, a igreja. Agora ainda há muito aí nas internets. Oh, amado, tenha cuidado com aquilo que você põe na sua rede social. Tenha muito cuidado com aquilo que você vê. Tenha muito cuidado, Silas, com aquilo que você absorve. Há com cada artimanha que vem do inferno para nos tirar do propósito de Deus. Eu esta semana, como eu tive tempo, eu vi alguém que se diz que é e que não precisa de igreja. Que ele é que é a igreja. Por onde vai que é a igreja. Correto, nós somos igreja lá fora. Mas precisamos de igreja. Este espaço aqui. Precisamos de ouvir a palavra. Precisamos de estar juntos. Precisamos de estar em comunhão. Por isso, meu amado, vamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. E aquilo que não é importante para a nossa vida, ponha de lado e siga à frente. Nós temos o filho mais novo. Isto... já que ele estava a contrariar alguma coisa na família. Nós vimos que o tema é em busca da felicidade. Este rapaz que vivia com o pai, com o irmão, um bom sistema financeiro, tinha regalias, tudo o que era bom, trabalhava, tinha o seu irmão, tinha o seu pai, e ele fez uma coisa. Ele foi pedir a sua herança, que não se podia fazer. Só o primeiro, o mais velho, é que poderia. Mas nós vemos aqui como Deus se representa através desta história. E como eu disse, os 2 filhos estavam na mesma casa, trabalhavam juntos, tinham acesso a tudo aquilo que eles tinham. Na casa deste pai,
Eles eram livres. Na casa deste pai, nós somos livres para decidir estar em casa ou sair de casa. Vocês estão cá? E lá vai o filho. Pai, eu quero a minha herança, a minha parte da herança. Saída é um momento difícil. Sempre que alguém sai da nossa vida, é um momento difícil. É verdade ou não é? Pelo menos tenho isso por experiência. O filho mais novo pede a herança e deixa a casa. Separação sempre eu disse que era doloroso. Mas ele tinha a verdadeira felicidade. Mas ele, dentro da casa, ele ansiava a falsa felicidade, que ele depois entendeu. Mas vocês sabem que nós achamos que somos já... A Bianca já tem 18 anos. Quem tem aqui 18 anos? Que já é grande. Quem é? Quem é? Só a Bianca. Misericórdia, só a Bianca. Oh filha, faz assim. Quem tem 18 anos, faça assim. Ai, não tem. Ai, vocês não têm 18. Meu Deus, vocês têm 18 e mais uma catrefa em cima. Todos nós, a partir dos 18, alô, sou eu. Ah, agora sim, pois é. Não importa a idade adulta aqui é aos 18 anos. Então com 18 anos, com 20, com 30, com 40, nós já nos achamos que somos os maiores da cocada. Nós aqui dizemos a rainha da cocada. Nós achamos que já sabemos tudo. Não precisamos de mais opiniões. Não precisamos que as pessoas nos digam mais nada. A gente sabe a Bíblia. De Gênesis, Apocalipse. Olha, parabéns, sabe mais que eu. E nós não precisamos mais. Saída. Achamos que já estamos tão maduros. Somos tão livres. E saímos de casa. Quando os meus filhos saíram de casa, aqueles primeiros dias eu chorava, olhava para o quarto deles e chorava. Mas depois eu encontrava-os. Aquela coisa. Mas eles não pediram a herança, não têm herança ainda. Só no fim de eu morrerem, ou do pai morrerem. Mas isso é outra conversa. Ok. Meus queridos, ele queria uma autonomia, achando ele que era isso que ele precisava. Como alguns ditos cristãos tomam a decisão de se divorciar com Deus. Divorciar com Deus. Diga, divorciar com Deus. Pois é. Divorciar com Deus. De certeza que, não sei se você alguma vez ouviu isto. Quantas pessoas nós conhecemos, Danilo, que até falam de Deus, mas não têm nada de Deus. Eu disse que a felicidade, ela se encontra na obediência, na gratidão, na renúncia. E isso nos traz felicidade à nossa vida. Muitos acham que já não precisam da proteção de Deus. Que Deus o conhece e nem precisa de estar na sua casa. Não precisa de ser obediente, não precisa de renunciar. E assim as pessoas vão andando à busca da felicidade. Foi isto que ele fez. Ele saiu de casa com o bolso cheio de dinheiro, talvez com um burro, talvez com uma equipa de gente para o servir, não sabemos. Eu só sei que ele saiu. Meus queridos, e nós? Vocês sabem que o divórcio acontece num casamento. E quando ele passa pelo divórcio é porque nós não queremos ter mais relacionamento um com o outro, não queremos ter comunhão. Pode ter sido isso, que o irmão mais novo quis se divorciar da casa. Simplesmente, ele tomou a decisão de se ir embora. Lá vai ele, com o bolso cheio, com tudo e mais alguma coisa. Uau! O maior. E lá vai ele. A palavra de Deus nos diz que ele foi, e podemos ler isso. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu, estou no 13, para uma terra longe, ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Gastando tudo.
gastando tudo. Enquanto nós vivemos uma felicidade fictícia, num encantamento. Quantas pessoas há que ouvem a palavra, que conhecem a palavra, que sabem o propósito de Deus e escolhem escolher a felicidade ao seu jeito? Ao longo de 27 anos de ministério que nós temos, muitas foram as conversas que eu tenho com mulheres, com jovens, que se divorciam, sem se divorciar, divorciam-se das coisas de Deus. Não têm mais relacionamento com Deus. Deus conhece o meu coração. Quantas pessoas eu conheço, estando na igreja, e estão divorciados de Deus. Simplesmente fazem algumas práticas. A palavra de Deus nos diz que Ele destruiu tudo. Esbanjou tudo, toda a fortuna. Deixou ele naquilo que é mais baixo de ser humano. Nem dinheiro para comer ele tinha. Comia a comida dos porcos. Cheiro de porco é bom, não é? Cheiro de porco é bom. E estar lá a comer a lavadura dele, melhor ainda. Uau, que espetáculo! Mas foi assim que ele caiu. A felicidade fictícia levou ele a perder tudo. Meu querido, nesta manhã, nós estamos aqui com ouvidos de ouvir. Eu não sei em que estágio tu estás. Se tu te sentes lá no fosso, hoje é dia. Hoje é dia de tu buscares a verdadeira felicidade. Mas ele toma a decisão. A história nos relata que o filho se lembrou como o pai era justo, integridade com o seu próximo. Ele se lembrou que tinha felicidade dentro de casa. Paulo, a coisa pior que custa ouvir é alguém dizer assim: porquê é que eu não ouvi aquilo que você me disse? Eu tive que lá ir ao charco, tive que lá ir ao fundo do poço. Mas eu disse, graças a Deus que estás cá, que voltaste. Este jovem se lembrou, quando ele estava lá no meio daquela chafurdice toda, ele se lembrou quem era o seu pai. Ele se lembrou que era amado do seu pai. Mas ele tomou a decisão de ter saído da comunhão do seu pai. Talvez quando ele se foi embora, ele ia tão contente, com os bolsos tão cheios, que ele nem sequer para trás olhou. E se calhar aquele pai que é pai, de certeza que ficou a chorar pelo filho que foi. Mas ele não estava nem aí. Mas ele se lembrou, quando ele estava lá no fosso, isto não é vida para mim. Isto não é vida para mim. Eu vou voltar à casa do meu pai. O mesmo acontece quando nós saímos da casa do pai. Achamos que já somos crescidos o suficiente e vamos esbanjando as bênçãos que temos recebido ao longo da nossa vida. Jovens, crianças, pai, traga o seu filho para ouvir a palavra de Deus. Se o seu filho tem GC, se tem um teste no outro dia, ponha o seu filho a estudar de tarde, porque ele precisa de ouvir a palavra de Deus. À noite. Aquilo que vai sustentar a vida do seu filho, para ele não entrar nas dependências, naquilo que o mundo oferece, é a palavra de Deus. Por isso, meus amados, vamos investir na nossa casa, na nossa família. Que não seja preciso nós chegarmos a este ponto que este filho chegou. Ficamos com marcas, com sequelas, mas que nós possamos reconhecer que temos que voltar à casa do Pai. Lá nós encontramos a verdadeira felicidade. Eu sei que não é estas 4 paredes, nem é em Fátima, no lugar onde nós estamos e para onde nós vamos, mas é aquilo que nós encontramos aqui. Queridos, se nós não encontramos aqui uma palavra de esperança para a nossa vida,
Se nós não o encontramos aqui mesmo nos defeitos, Sila. Todos nós temos defeitos, todos nós temos maneiras de ser. Mas se o amor de Deus não nos unir, não vale a pena estar neste lugar. Aquilo que me faz estar aqui são vocês e é Ele. Porque eu continuo a acreditar que Deus tem muito mais para fazer à vossa vida e à minha vida. Por isso eu estou neste lugar. E Ele tomou a decisão de voltar. O Evangelho é palavra, é o amor de Deus que nos constrange. Ele traz arrependimento, Ele traz mudança de vida. Querido, eu estava a ler um livro, O Impostor que Eu Sou. E aquele livro, de um pastor, ele fala que nós podemos espelhar para os outros aquilo que nós não somos. Eu posso maquilhar, parecer que estou muito feliz. Eu posso pôr uma roupa bonita e não me sentir confortável, não estar bem comigo própria. E aquele livro, ela nos fala através da palavra de Deus. Muitas das vezes nós nos consideramos assim. Dizemos uma coisa e somos outra quando nós estamos sozinhos. Então, meus amados, nós precisamos que a palavra de Deus, ela venha ao encontro dos nossos corações. Só é possível quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Se tu chegaste só agora, se tu algum dia já andaste por aqui, ou andas para lá e para cá, ouçam uma coisa, em Cristo nós somos mais que vencedores. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi isto que este jovem, foi isto, a atitude deste jovem que ele teve. Por isso o Evangelho, ele traz arrependimento, ele traz mudança de vida. Meu querido, se tu vens à igreja 10, 15, 20, 40 anos, continuas a fazer as mesmas coisas, aceita Jesus hoje. Se continuas a mentir, se continuas a ter falta. Esta semana eu disse a alguém, porque me mentiu, e eu disse, não foste íntegro. Eu queria te poupar. Eu disse, não, mas é mentira. Mentira é pecado e o pecado nos afasta de Deus. Mas eu disse, isso é falta de integridade. Vocês estão cá. Nós devemos ser as pessoas mais sérias aqui da terra. Podem dizer amém? Mais íntegras aqui da terra. E eu disse a essa pessoa, não foste íntegro, mentiste-me. E mentira é mentira. Meu querido, nós não podemos viver num lugar que nós dizemos que é lugar de adoração, que é lugar de culto, que é lugar de renovo, que é lugar para uma nova vida. E a nossa vida continua. Não dá. Não dá. Estes dias houve uma pergunta que Jesus fez a Pedro e aquela pergunta me bateu. Eu estava num sítio ótimo, estava numa espreguiçadeira a ler um bom livro e aquela pergunta veio quando Jesus perguntou a Pedro, Pedro, tu amas-me? E eu escrevi no meu apontamento, nas minhas notas, se Jesus te perguntar se tu o amas, o que é que tu vais responder? Tu amas-me? Perguntemos a nós, será que nós amamos Deus? Eu aqui podia pôr um rol de versículos falando sobre isso. Meus queridos, eu disse que hoje é aquilo que transforma a nossa vida. Não são palavras de alento, tão bom, o nosso ego, não. Tem que ser palavras que mudam a nossa vida. Eu hoje tenho que ser melhor do que aquilo que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor que aquilo que eu fui hoje. Se hoje tu mentiste, não mintas amanhã. Se hoje trapassaste, não faças isso amanhã. A palavra de Deus, o Evangelho é isto, não somos fala baratos. E não dá. E nós podemos ver o que é que aconteceu. A palavra de Deus nos diz que no verso 17 que disse que ele caiu em si. Ele diz, Pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Será que hoje nós já conseguimos fazer esta oração? Será que algum dia nós já fizemos esta oração? Ele tinha plena consciência, ele tinha plena noção, tinha desonrado o Pai com a sua escolha. E tu, amado? E tu?
Não basta só tomar ou retomar o conforto da casa, mas tem que haver arrependimento, consciência que nós erramos. O nosso pecado, ele nos faz afastar da casa do Pai. E agora anda aí alguém, muita gente, não precisamos de ir à igreja. A coisa que mais custou quando foi o Covid, foi nós pregarmos aqui para as cadeiras e éramos 5 ou 6 pessoas, era aquelas que nós podíamos estar. E não olhar para vocês. E no primeiro dia que nós abrimos, eu só fiz foi chorar, olhar para vocês que não vos podia abraçar. Houve uma criança que disse, o meu pai e a minha mãe não deixam abraçar, mas eu quero te abraçar. E pegou em mim, foi a uma casa de banho e me abraçou e disse, Bela, eu tinha saudades tuas. Isto é ser igreja, isto é estar na casa do Pai. A palavra de Deus diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Imaginemos este pai à espera do seu filho, com compaixão. E nós podemos ver, que é o último ponto, ele espera pelo filho. O teu pecado, a tua decisão não é maior do que o amor de Deus. A tua escolha de vida não é mais importante para aquilo que Deus tem para a tua vida. Ontem nós estávamos a falar sobre o Brasil e sobre algumas nações. Queridos, nós não podemos só ser uma placa. No teu trabalho, tu tens que ser igreja. Podem dizer amém? Na tua escola, tu não podes continuar como os teus colegas fazem. Tu, no teu relacionamento, no teu casamento, a mesma coisa. Nós temos que mostrar quem Cristo é, através da nossa vida. Mas nós podemos ver que este pai, ao longe, ele esperava pelo seu filho. E a palavra de Deus nos diz que ele correu, o beijou, a cheirar mal, a porco. Simplesmente ele amou. E nós podemos ver que ele não se preocupou com o cheiro. Não se preocupou com o estado do seu filho. A única coisa que ele fez foi o abraçar e, de certo, beijar e dizer, filho, és bem-vindo. Ele retornou com um novo status, o mesmo status que ele tinha. Mandou-lhe darem um banho, mandou-lhe dar vestes novas, tudo aquilo que ele tinha perdido. Melhor roupa, melhor anel, os cuidados, tudo. Aquele que se perdeu, voltou à casa. Eu hoje não vou falar do segundo, do filho mais velho. Porque nós criticamos tanto o filho pródigo, que saiu da casa, que se divorciou da casa. Mas eu só vou falar isto. O filho mais velho ficou dentro de casa, com a mesma atitude que o filho pródigo saiu. Porque quando ele chegou, ele não se alegrou com o irmão que tinha chegado a casa. É grave. Muito grave. Mas hoje é dia... Podem subir, meninos. É dia de renovo. Fiquemos de pé. Não importa o que tu fizeste. O importante é aquilo que tu vais fazer a partir de agora. Se Deus te desse 24 horas de vida, o que é que tu fazias? O que é que tu fazias? Aproveitavas para deixar tudo arrumadinho em casa? Tudo em ordem em casa? Ias passar umas férias, só de um dia? Conta-se uma história que uma mulher de 82 anos
Num sonho, um anjo a visitou e lhe disse: só tens um dia. Vais acordar, só tens um dia. O que é que tu vais fazer neste dia? Ela despertou do sonho, procurou a família que ela não falava, telefonou, pediu perdão, telefonou a quem ela nunca disse que amava, foi a correr a abraçar a quem ela conseguiu abraçar e beijar. E o final de tudo isto, a história conta, agora sim, estás fazendo o teu último dia, este dia de 24 horas como o teu último dia. E é isto que nós devemos de fazer a cada dia. Estamos prontos para hoje. Se Deus assim quiser, seja o nosso último dia. Abrace, perdoe, peça perdão, retorne ao caminho do Pai, retorne à comunhão da casa, sorria. Pode ser o último dia. Assim como este jovem teve a oportunidade, nós também temos a oportunidade de voltar aos braços do Pai. Fechemos os nossos olhos agora. Olha, descobre dentro de ti o impostor que tu és, o falso que tu és, às vezes o mentiroso que tu és, o roubador que tu és, o linguarudo. Vai lá dentro, que ninguém sabe, só tu sabes. Vai lá dentro, vai lá dentro. Estamos todos de olhos fechados. Aqueles prazeres, aqueles desejos. Eu disse aqui, volto a dizer, isto é para os jovens, durante muitos anos eu fui viciada em pornografia. E Jesus um dia, porque eu fui a Ele, eu disse, eu não quero mais isto para a minha vida. Eu hoje vou fazer 58 anos. Chega um filme que tenha cenas mais ousadas. Se eu estou no cinema, saio do cinema. Se eu estou em casa, eu mudo de canal. Para não me contaminar. Porque o diabo sabe que eu gosto de ver aquelas coisas. Sou eu. Vocês não, vocês são uns santos. Amém? Vamos lá dentro ao nosso impostor. Aquilo que nós dizemos que somos e não somos. É para ti que eu quero falar. É para ti que tu estás pela internet que eu quero falar hoje também. Não importa por onde nós andamos, não importa aquilo que nós fizemos. O importante é aquilo que nós queremos a partir de hoje na nossa vida. Semana passada ou na outra semana eu disse a alguém. Não, eu não falei em ninguém. Eu estava ali no lugar e o Espírito Santo ministrou que enquanto pessoas andarem entre dois caminhos, hoje estou neste, amanhã estou naquele, hoje estou na casa do Pai, amanhã divorcio-me do Pai e andamos nisto, a bênção não vai estar na sua vida.